Fala aí pessoal, terceiro vídeo aí com dica para o exame de qualificação UERJ, e hoje eu quero falar com vocês a respeito da importância de fazer em casa exames anteriores como treino. Por quê? Eu peguei o primeiro exame de qualificação do ano passado e vou me basear nele. E na ocasião, a prova de 60 questões estava composta da seguinte forma: 37 questões, incluindo questões de linguagens, humanas e língua estrangeira, no caso espanhol, inglês ou francês, e 23 questões de biologia, química, física e matemática. Então, acho que todo mundo concorda que 37 é um número consideravelmente maior que 23. Já é praticamente o conceito A, né? Essas 37 questões. O conceito A são 43 questões. Então, temos aí 37 questões de linguagens, língua estrangeira e humanas. E uma coisa é comum em todas essas questões, que é a interpretação. A prova da UERJ, o exame de qualificação UERJ, ele é extremamente interpretativo. É claro que cai conteúdo, é importante estudar o conteúdo, os conteúdos, porém é muito importante, tão importante ou até mais importante, fazer os exames de qualificação anteriores, porque a UERJ tem um modo peculiar de fazer a cobrança dos conteúdos, tem um modo peculiar e próprio de elaborar as questões dessas matérias, linguagens, língua estrangeira e humanas, né? E outra coisa interessante de se observar é que a UERJ tem uma opinião a respeito dos assuntos. Vou dar um exemplo aqui. Ditadura militar. Existem algumas pessoas que consideram que foi golpe, né, militar, o que houve em 1964, e outras pessoas dizem que não foi golpe. E a UERJ tem uma opinião a respeito desse assunto. E quando você tiver lá caindo na prova uma questão a respeito desse assunto, não vai ser a sua opinião que vai contar ali, não vai ser a fonte que você pesquisou, estudou, vai ser a opinião da UERJ que vai prevalecer ali, não só nesse assunto, quanto em outros assuntos também de humanas. E eu não digo isso para criar polêmica de modo algum, mas para vocês perceberem o quanto é fundamental fazer os exames anteriores, porque além disso, as questões se repetem bastante, os estilos das questões, eles têm um determinado padrão. Por exemplo, na prova de humanas é comum você ver uma questão com, de um lado, um texto, do outro lado, outro texto e um enunciado perguntando a semelhança ou a contradição existente entre esses textos, ou se for uma questão de geografia, dizendo qual é a transformação social que dá para observar entre um texto e outro. E você pode até estar com o conteúdo estudado na sua cabeça, porém você tem que chegar no dia já conhecendo o que te espera. E quando você faz exames de qualificação anteriores, isso fica mais no gatilho na sua cabeça, entende? Você já deixa no automático esse processo. Não adianta querer obter o conceito A sem fazer os exames anteriores, tá? Tem uma pessoa ou outra que pode conseguir, mas não é o comum. E eu recomendo estudar os exames de 2015 para cá, os realizados em 2015 para cá, para 2018. Com esses exames, vocês já terão uma boa noção de como são elaboradas as questões da UERJ, beleza? Então, recapitulando, temos 37 questões
só de leitura e interpretação, linguagens humanas e língua estrangeira. É muito importante estar com a leitura afiada, com a interpretação afiada. E como sugestão, para quem tem dificuldade na parte de exatas ou de ciências da natureza, eu deixo uma sugestão. Dessas 37 questões, se você conseguir acertar 80% delas, é aproximadamente 29 acertos. Fazendo isso que eu falei, vendo as provas anteriores, treinando e praticando, é possível acertar 29 questões dessas 37. Fazendo isso, você terá que acertar das outras 23, matemática, química, física e biologia. Eu estou com a cola aqui, 14 questões das 23, o que é equivalente a 60% das questões. Ou seja, se você tem uma dificuldade nas exatas, são matérias que exigem mais decoreba, tem uma tendência a virem mais puxadas na prova da UERJ, matemática, física, química, biologia, você pode compensar isso nas provas de humanas e linguagens e língua estrangeira, que são, vou repetir, eu sou bastante enfático, são bastante padronizadas, interpretativas, e aí fica mais confortável de chegar ao conceito A, tá? Então, repetindo, das 37 questões, você acertar 29, equivalente a 80% nessa parte de leitura e interpretação, e das outras 23, você acertar 14, que é equivalente a 60%. Convenhamos que 60% é um percentual baixo das 23 questões, porém dá para compensar isso nas outras questões, nas questões de leitura e interpretação. E como sugestão, eu vou enumerar aqui a quantidade de acertos em cada matéria, que é adequado de se fazer, é possível de se fazer e dá uma base de como chegar no conceito A sem muitos problemas, beleza? Então, em linguagens, a gente tem geralmente um total de 16 questões. Linguagens que eu digo português, né? Você deve acertar 13 dessas questões, ou seja, errar 3 somente. Treinando, fazendo tudo isso que eu disse, é possível. Em humanas, também caem 16 questões. Sugiro que acertem 13 também, que errem no máximo 3 questões. É possível fazendo tudo isso que eu disse, fazendo as questões anteriores. Em língua estrangeira, das 5 questões, acertar 3, ou seja, errar no máximo 2 questões. Em biologia, das 5, acertar 3 também. Em química, das 5 que caem, acertar 3 também. Física, das 5 que caem, acertar 3. E matemática, das 8 que caem, acertar 5. Daí você obtém 43 acertos. Isso aí é uma sugestão de piso, né? Vamos dizer assim, para você colocar nos seus estudos, tá bom? Eu sei que às vezes fica meio confuso o que eu estou falando, porque eu venho no improviso mesmo, eu não planejo muito, eu vou falando o que vem à cabeça e às vezes eu me enrolo e não faço edição do vídeo ainda, beleza? Continue acompanhando aí, vou postar mais dicas. Num próximo vídeo, talvez, eu explique uma sugestão da ordem que vocês podem resolver o exame de qualificação lá no dia, em que ordem fazer as questões, de modo que fique mais produtivo o seu tempo e a sua energia na hora da prova, beleza? Qualquer dúvida é só chamar.